Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Jesus é rejeitado pelos seus, do versículo 1 até o 6. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então nós acabamos de aprender que na região que Jesus morava, Jesus realizou poucos milagres, ou seja, no seu local de origem. Mas Jesus não deixou de fazer milagres, porque ele rodeou de cidade em cidade. Mas, conforme acabamos de ler, que o profeta é como se o profeta de casa não tivesse honra. É claro que tem, mas se for botar de um modo em geral, numa maior parte, a gente entende Jesus ensinando aqui, falando sobre isso. Ele destaca também no versículo 3, ele dá a relação, de Maria, dá a relação também dos seus irmãos, porque ele fala assim, eu vou repetir, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? Olha aqui, a Bíblia está destacando que Jesus teve irmãos e dá nome aos irmãos, e teve irmãs, mas não fala quais eram as irmãs de Jesus, não menciona os nomes. Jesus envia os 12 em missão, do versículo 7 até o 13. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois em dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente o bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Jesus está destacando aqui que se os discípulos entrassem em algum local e não fossem valorizados, se as pessoas não dessem crédito à pregação da palavra sobre o plano de salvação através de Jesus, Jesus estava dizendo o seguinte, não precisa ficar, não precisa permanecer, sacode os pés para que até o pó, para que até a poeira não venha junto com vocês e saia da região e vá em busca de quem realmente quer saber de Jesus, quer saber do plano de salvação. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Os discípulos receberam de Jesus poder e autoridade para repreender as doenças, para que as pessoas pudessem ser curadas, e também as pessoas eram livres dos demônios. Os apóstolos receberam de Jesus unção e poder para libertar as pessoas que estavam cativas, estavam aprisionadas de forças demoníacas. Do versículo 14 até o versículo 29, João Batista é executado. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse:
Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente pediu ao rei dizendo: quero que imediatamente me deis no prato a cabeça de João Batista. Olha o pedido que essa menina fez. Ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, num prato. Versículo 26. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e o puseram no sepulcro. Então João Batista teve ali o seu pescoço cortado, né? Cabeça na bandeja, mas a coroa foi para a glória. João Batista foi o precursor, o profeta que abriu a porta para o ministério de Jesus. João Batista foi o primeiro profeta após 400 anos de silêncio, do período interbíblico. Após esse período, ele foi o primeiro profeta a profetizar, a abrir a porta para o ministério de Jesus. João Batista, ele pregava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era fiel aos princípios da pessoa de Jesus. Do versículo 30 até o 44, Jesus multiplica o pão. Vamos ler. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinham ensinado. Então, os apóstolos contaram tudo para Jesus a respeito de João Batista. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá. E correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, o tempo todo, estava ensinando a respeito dos princípios de servir ao Pai, de servir a Deus, de servir também ao Filho. Jesus sempre se preocupou em ensinar, em consolidar a fé dos seus discípulos. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. O tempo estava correndo, estava passando muito rápido. Despede-os para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer. Ele disse-lhes: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos
sobre a erva verde. Então Jesus, ele tinha em suas mãos 5 pães e 2 peixinhos apenas. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, ninguém ficou com fome, porque tudo que é colocado nas mãos de Jesus prospera. Tudo que é apresentado a Deus é abençoado. Jesus, ele agradeceu pelos pães e também pelos peixes. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe, ou seja, 12 cestos foram preenchidos de pães e peixes. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem poder de fazer prosperar. 12 cestos representa cada mês do ano. É um cesto para cada mês do ano. Isso prova que Deus não vai deixar faltar nada para você, nada para mim, porque Deus, ele é a provisão certa para a nossa vida. Do versículo 45 até o 52, Jesus caminha sobre as águas. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Então os discípulos confundiram Jesus como um fantasma, porque eles tinham essa crença, ainda carregavam essa crença, né, da cultura do passado, que qualquer tipo de alucinação era visto como um fantasma, porque os discípulos ainda estavam passando por um processo, né, de mudança. Jesus é assim, ele muda o homem, ele muda o homem do velho para o novo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Então Jesus entrou no barco, acalmou a tempestade, e os apóstolos ficaram assombrados, ao mesmo tempo maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Ou seja, Jesus já tinha realizado a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, mas os apóstolos ainda estavam aprendendo a praticar a fé. Muitos creram e foram curados. No versículo 53 até o 56. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Versículo 55. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Todas as pessoas que tocavam ao menos na orla de Jesus eram curados, transformados, libertos. Eu tenho certeza que a leitura desse capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 6, vai ficar registrado no teu coração, porque o Evangelho de Marcos foi escrito para a nação romana, apresenta Jesus como servo e tem cara de boi ou touro. Jesus, ele é tremendo. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.